Deus, bom dia, povo de Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Olha, mesmo que distante assim, né, a cadeira dá um bom dia assim, né, para quem está perto de você ou longe de você, né, enfim, que bom vê-los aqui na casa do Senhor, que alegria, mais um domingo na presença de Deus. E eu sempre digo aqui o seguinte, né, eu espero que você esteja bem, né, espero mesmo que você tenha acordado muito bem, que você tenha subido à casa do Senhor com alegria nessa manhã, mas se não tiver, vai ficar. Nós estamos no lugar certo, na hora certa. A voz que nós queremos ouvir é a voz do Senhor, é a voz de Deus. E quando a gente escuta a voz de Deus, irmão, quando Deus libera a voz dele, aquilo que até então era caos passa a ser organizado, passa a ser posto, colocado em ordem. Foi assim desde a criação, né? A terra era sem forma, vazia, e disse Deus, e tudo mudou quando Deus resolveu falar. Quando Deus resolve falar, o que é caos, o que é trevas, o Senhor Deus organiza e coloca em ordem. Glória a Deus por isso. E eu espero que hoje Ele coloque em ordem áreas da nossa vida, amém, irmãos? Através do poder da palavra dEle. Se você trouxe a palavra dEle, aí a sua Bíblia, abre em Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 é um salmo conhecido, e nós vamos espremer um pouquinho aqui esse texto, esse salmo. O pessoal que está acompanhando a gente em casa também, se você estiver nos assistindo pela primeira vez, meu nome é William Sodré, estamos na Igreja da Graça de Deus, na cidade de Cuiabá, no bairro do CPA 4, no estado do Mato Grosso, terra boa, que quem come cabeça de pacu não sai mais, amém, irmãos? Você já ouviu essa, né? Você é cuiabano, né? E hoje acordou um pouquinho frio, né? Para quem é cuiabano de verdade, está usando touca, luva, cachecol. Minha esposa saiu de casa, irmão, com o cachecol. Vê se pode um negócio desse. Enrolou o negócio no pescoço. Onde é que você vai com essa coberta, minha filha? Não, isso aqui é que está frio hoje. É o cuiabano nato, né? Abra aí, Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1. Antes de fazer aqui uma oração pedindo a Deus para tratar com a gente, mesmo tendo conhecido esse salmo, sabendo que esse salmo é um salmo muito conhecido, decorado, e eu acredito que a maioria de vocês aqui, quem tiver um tempinho com Jesus, ainda que pequeno, ainda que curto, eu acredito que você já conheça esse salmo. Então, para a gente ter aqui uma primeira ideia, um primeiro contato, vamos ler esse salmo inteiro. O que você acha? Tem gente que, puxa, pastor, o salmo inteiro, mas são só 6 versículos só. Vamos tentar? Você lê comigo em voz alta, promete? Aí você tem que aumentar o volume da sua voz uns 10% por causa da máscara. Vamos tentar? Salmo capítulo 1, vamos ler do 1 ao 6, é o capítulo todo do Salmo 1. Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diga glória a Deus, lindo, né? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Está aqui o texto completo, a gente já tem uma ideia do texto, só para a gente checar. Quantos aqui na igreja já ouviram, já conhecem o Salmo 1? Levanta a mão, dá uma balangada. Pronto, aí a igreja praticamente, toda a igreja fica até mais tranquilo pregar assim. Eu recebi pelo WhatsApp esses dias, irmãos, um videozinho que eu achei assim,
tem alguns vídeos muito engraçados, são umas coisas ruins, né? Mas tem umas coisas assim que faz a gente rir, né? E eu não sei se você viu esse videozinho, era de um japonesinho, criança, tentando entender, aprender o livro que ele estava lendo. E esse japonesinho, irmãos, isso é grupo de família, meu Deus do céu, cada coisa que sai em grupo de zap de família, né? E o japonesinho fazia assim, gente, olha aqui para mim, ele fazia assim, na escola, parece que era o ambiente, era uma sala de aula, e ele criancinha, japonesinho, não sei se é japonês, se é chinês, eu sei que o olhinho era puxado, né? Ele pegava assim, o livro, o caderno, o livro, fazia assim, vocês viram isso? Aí jogava assim na cabeça, aí ele virava a folha, aí fazia assim, aí jogava assim na cabeça, aí fazia assim, virava a folha, aí fazia assim, jogava assim na cabeça. Aí eu até escrevi lá, pessoal da minha família, né? Eu falei assim, meu Deus, será que esse negócio dá certo? Eu quando vi isso, ri à vontade, mas a gente aprende com tudo. E o Espírito Santo ficou assim no meu coração, pois tem gente que acha que pode aprender desse jeito. E esse é um livro, querido, que aberto apenas na sua casa, ele não vai fazer diferença. Ele precisa ser tratado de uma maneira diferente. Não adianta você colocar ele na sua cabeça, não adianta você deixar ele no Salmo 91, a não ser que seja uma questão de decoração. Eu não estou dizendo que tem alguma coisa contra isso, mas você só tem que entender que o livro por si só, aberto, a página por si só, você passar a mão nela, ou você, né, levantar o livro, ou você, isso por si só não vai fazer a diferença. O que faz a diferença é você compreender, é você entender e principalmente decidir viver, decidir praticar esse livro. Perceba que não é só saber, não é só conhecer, mas as decisões, as atitudes que você toma com aquilo que você sabe, aquilo que você vai fazer acerca do que você sabe, puxa, isso é que vai fazer diferença. Agora, por exemplo, nós vamos aprender um pouco mais de Deus, diga amém? Nós vamos aprender um pouco mais, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ensinar, e na hora que você cruzar aquela porta ali, você vai ter que tomar uma decisão, e a decisão que eu espero que você tome é, meu Deus, o que eu vou fazer com isso que eu aprendi hoje? Meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Agora eu já sei mais alguma coisa, o Senhor já me deu mais uma direção, o Senhor já tratou comigo mais uma vez, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento? E é isso que transforma a nossa vida. Você pode dizer amém, gente? Então nós vamos orar, não como aquele menininho japonês orou, mas eu queria que você segurasse esse livro, é a palavra de Deus, e eu queria que você orasse comigo, feche os teus olhos, sentado mesmo, e diga, Senhor Jesus, eu vim para aprender no teu templo, eu vim para te conhecer melhor, ajuda-me, Senhor, e trata comigo, através desta palavra, a palavra do Senhor, alcança a minha vida, Deus, e dá-me disposição, ousadia, Deus, para tomar as decisões que eu sei que preciso tomar. Fala comigo, eu lhe peço, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Será que a gente pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Por que não, né? Aplauda Ele. Aplauda Ele. Eu gosto muito desse salmo, Salmo 1, principalmente essa primeira parte, traz aqui pelo menos 5 passos, ou 5 coisas que nós devemos fazer para ser bem-aventurados, bem abençoados. Eu confesso a vocês que ontem fiquei muito tentado a estudar com vocês todos os 5 passos, mas aí na hora que eu fui dormir, ficou assim uma sensação de como o Espírito Santo estivesse falando assim comigo, você é muito guloso, vamos com calma, um passo de cada vez, mas só para você visualizar os 5, no verso 1 e 2, a Bíblia diz, é bem-aventurado, é bem abençoado o homem, o varão, que não anda, primeiro, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo, que não se detém no caminho dos pecadores, que não para por causa dos outros. É incrível o número de pessoas que param por causa dos outros. É um comentário que é feito, seja diretamente a você, ou às vezes até via rede social, que hoje
é a bola da vez, é do momento. Tem gente que se sente ofendido e sinceramente, existem aqueles que são chamados os haters por aí, aqueles que são os odiosos, aqueles que estão aí só para atacar. Nunca nada está bom, né? Eles só ofendem. Isso não pode deter você, isso não pode parar você, nem se assenta, número 3, na roda dos escarnecedores. O Pedro estava lá se aquecendo antes de negar Jesus 3 vezes, né? Ele estava lá na fogueira. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso círculo de amizade. E eu vejo crente, eu vejo gente dentro da igreja dizendo: ah, pastor, isso não tem nada a ver. E tem a ver sim. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Isso vai minando você. Você é a média, já disse alguém, você é a média de 3 a 5 pessoas com as quais você convive. Então o seu círculo de amizade conta. Você precisa andar com gente que empurra você para frente. Diga amém, irmãos? Com gente que melhora você e não com gente que piora você. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar. E aí no versículo 2 diz, número 4, antes tenho seu prazer na lei do Senhor. Tem que amar a lei de Deus aqui é a palavra de Deus. E o 5, na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Meditar é você ficar pensando, não é você sair igual um doido daqui, meu pastor, aí alguém vem falar com você, não, peraí que eu não posso conversar, me faz repousar em pastos verdes. Você ficou doido, você ficou biruta. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você tem que guardar a palavra no coração, e você tem que meditar, você tem que pensar, você tem que sempre mantê-la no seu coração, em toda decisão que você for tomar, todo passo que você for dar, você consulta essa palavra. Você, meu Deus, o que a tua palavra diz sobre isso? Meu Deus, o que o Senhor tratou comigo hoje? Meu Deus, o que o Senhor tem tratado comigo esses dias? Isso é meditar na palavra. E o texto segue dizendo que o resultado de uma vida assim, versículo 3, esse será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Já gosto muito da palavra plantada, porque algo plantado é algo que não é superficial. E nós vivemos uma época onde as pessoas, os crentes, os cristãos, eles têm sido muito superficiais. Qual é o problema disso? Em Mateus 13, Jesus falando sobre a parábola do semeador, diz que uma parte da semente caiu entre as pedras e logo nasceu. Olha que coisa linda, nasceu. Então a palavra cai, Jesus explica a parábola dizendo, a palavra cai no coração, a pessoa recebe com alegria. Ela nasce na fé, ela diz, aleluia, encontrei Jesus, eu estou feliz. Só que o sol sai, e aí Jesus, explicando esse texto, diz que quando o sol sai, ela se queima, porque não tinha raiz profunda. Quem está entendendo, diga amém. E irmãos, o sol sai para todo mundo. O sol sai para todo mundo, só fica de pé quem tem raiz. O que é isso? Profundidade com Deus. Quem está plantado. Efésios 6 diz que nós devemos calçar no evangelho da paz, ali que nós devemos estar calçados. Não é na figura de um homem, de um pastor, de um líder religioso, de uma religião, de uma placa. Nós temos que estar calçados no evangelho da paz. Ali a gente cria raiz. Se você estiver plantado no lugar certo, que é a rocha, se você construir sua fé sobre a rocha, não é garantia que você não vai ter problema. A chuva vai cair, o vento vai soprar, os rios vão transbordar, vão dar contra aquilo que você construiu, mas isso vai ficar firme, porque você acertou no alicerce. Você está plantado no lugar certo, e o lugar certo tem nome, igreja: Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. No tempo certo você produz, você dá frutos, as folhas não caem. E qual é essa última frase aí do 3? Vamos comigo? E tudo quanto fizer
prosperará. Puxa, diga glória a Deus. Vocês sabem, gente, que prosperar não é só ganhar dinheiro, né? Tem gente que quando escuta prosperar, pensa só em dinheiro. Mas prosperar é progredir, é caminhar para frente, é você se tornar um ser humano melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, um obreiro melhor, um membro melhor, uma pessoa melhor. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então amanhã melhor do que hoje, semana que vem melhor do que esta semana. Isso não tem nada a ver com mais problemas, menos problemas, mais lutas, menos lutas. Todos nós temos aflições. Isso tem a ver com você progredir, com você caminhar para frente, com você avançar na fé. Deus quer ver você progredindo. Diga glória a Deus. Esse é um resumo dessa primeira parte do Salmo 1. Mas seria um desafio muito grande para mim poder falar sobre tudo isso num culto tão curto como esse. Então eu orei a Deus e Deus tem plantado no meu coração essa primeira frase aqui do Salmo 1. Vamos tentar espremer hoje essa primeira frase aqui com a permissão do Espírito Santo. Bem-aventurado o varão, aí o texto diz, sublinha essa frase se você está estudando a Bíblia aí comigo, sublinha essa frase assim: que não anda segundo o conselho dos ímpios. Será que você pode repetir essa frase? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feche os olhos, diga assim comigo: eu não posso, se eu quiser ser bem-aventurado, bem-abençoado, se eu quiser prosperar, se eu quiser ver minha vida andar para frente, eu não posso ouvir os conselhos dos ímpios. Olha aqui para mim, por favor. Esse é o tema da mensagem de hoje. Cuidado, cautela com o mau conselheiro. E você encontra um mau conselheiro em qualquer lugar. Peraí, pastor, mas aqui o texto diz que a gente tem que tomar cuidado com o conselho do ímpio. É verdade. E quem é o ímpio? É a pergunta. Impiedade é o desprezo pelas coisas sagradas. Impiedade é desprezo pelas coisas sagradas. Deixa eu fazer uma pergunta a você que está aqui na igreja, o pessoal está acompanhando a gente em casa. Você acredita que existem pessoas que desprezam o sagrado, mesmo dentro da igreja? Olha para o pastor, não estou ajudando. Existe ou não existe? Claro que tem. Então você hoje não sabe de cara, assim, de pronto, quem está agindo debaixo de impiedade e quem não está. Às vezes a gente tem por ímpio apenas aquele que não é convertido, aquele que está no mundo, aquele que está debaixo de um pecado grotesco, visível. Mas a impiedade também, ela opera de uma forma sutil, mesmo no meio daqueles que se dizem de Deus. E eu penso que é aí que o problema está, irmãos, porque aí a gente escuta pessoas que nós nunca deveríamos escutar. A gente ouve conselhos que a gente nunca deveria ouvir. E preste atenção, o problema não é necessariamente que aquela pessoa sempre será usada debaixo de impiedade para nos aconselhar, mas às vezes as pessoas mais alinhadas com Deus, se você não tomar cuidado, por mais de Deus que você seja, se você não vigiar, se você não tiver ligado com o Espírito de Deus, se você não tiver pautado à luz das Escrituras, você pode dar um mau conselho. Você entendeu o que eu falei agora? Lembra de Pedro, quando Jesus pergunta assim: quem é que dizem por aí ser o filho do homem?
Aí eles começam a chutar. Dizem que o senhor é um profeta, Jeremias, e para vocês, quem é que eu sou? Aí o Pedro toma a palavra, lembra desse episódio? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, bem-aventurado Simão Barjonas, não foste carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Você vê, agora Pedro, você foi usado por Deus, meu Pai usou sua boca agora você foi realmente usado pelos céus, e te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu digo também, daqui 3 dias é necessário que o Filho do Homem seja morto, castigado, crucificado. E aí o Pedro chama Jesus num canto. Vocês lembram dessa história? Irmão, é assim, imediatamente Pedro chama Jesus. Está amarrado isso aí, se você é crente da Igreja da Graça, está amarrado isso aí, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor não, que isso, para de falar essas coisas, crucificado, castigado, vão bater no Senhor, vão judiar do Senhor, não fica falando essas coisas não. Olha que conselho ímpio, olha que conselho distorcido, olha que conselho desalinhado da palavra de Deus. Jesus vira para o Pedro e diz, vocês lembram dessa história? O que Jesus diz? Para trás de mim, o que? Satanás. Espera aí, mas ele acabou de elogiar o Pedro, bem-aventurado, não foste carne e sangue, que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E agora está dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não está compreendendo as coisas do Espírito de Deus, mas só as dos homens. Você agora saiu do trilho, você agora se perdeu. Esse não é um conselho do meu Pai, você está me desviando do meu propósito. Você tem que tomar muito cuidado, porque pessoas bem intencionadas também podem dar maus conselhos. Vamos de novo? Pessoas bem intencionadas também podem dar o quê? Maus conselhos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo sendo nós pessoas cristãs, estando nós dentro de uma igreja, nós somos tentados de vez em quando a dar um conselho desalinhado às Escrituras. E aí a gente fala de nós mesmos. E é sobre isso que eu quero tratar com você, porque um conselho ruim, abraçado, pode ser muito danoso para a sua vida. Eu separei, não sei se vai dar tempo, 2 exemplos rapidinho, vamos lá? 2 Samuel, capítulo 10, agora entenda uma coisa, tá, irmãos? Eu não estou falando que a gente não tem que ouvir conselho não, pelo amor de Deus. Ouvir conselhos é bíblico, você precisa ter conselheiros, o problema está em que conselho você vai ouvir. Mas ter conselheiros é muito bom, para você crescer espiritualmente, para você desenvolver a sua fé, você poder contar com alguém que é de Deus, ouvir conselhos alinhados à palavra, meu Deus, isso faz uma diferença gritante. Então a Bíblia fala sobre o bom conselho, é bom que você tenha conselheiros. 2 Samuel capítulo 10, o problema está no mau conselho, aí que o problema está. 2 Samuel capítulo 10, vamos dar uma olhada nessa história aqui rapidinho. Olha o que o mau conselho pode fazer. Versículo 1, gente, 2 Samuel 10, versículo 1. Tua Bíblia tem um título aí em cima, a minha Bíblia traz assim, em cima do capítulo 10, Davi derrota os amonitas, eram os filhos de Amon, né? E os sírios. Tua Bíblia diz assim também, Davi vai vencer aqui os filhos de Amon, os amonitas, e também os sírios. Por quê? Porque o Davi foi à batalha contra eles? Não, essa não era uma batalha que o Davi tinha decidido travar. Essa foi uma batalha que surgiu, eu não vou dizer assim, surgiu do nada, vou ficar com essa frase mesmo, surgiu do nada. Foi uma batalha aqui criada, e eu vou te mostrar como é que essa batalha apareceu. Versículo 1 diz assim: e aconteceu depois disso,
que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Aqui era muito comum isso, né? O rei morria, quem assumia o reinado normalmente era o filho do rei. Aqui o Anum, o nome dele era Anum, ele assume o reinado. Então disse Davi: usarei de beneficência, de bondade com Anum, filho de Naás, como o seu pai usou de beneficência comigo. Irmãos, Davi tinha os problemas dele, isso é inegável, mas Davi carregava algo com ele que eu acho fantástico. Davi sempre fora um homem grato. A ingratidão não fazia parte no coração de Davi. Você vê isso desde a aliança que ele tinha com Jônatan, que era filho de Saul. E por honrar essa aliança e ser grato a tudo que ele tinha experimentado também de bondade, fidelidade com o filho de Saul, Jônatan, ele honra o filho de Jônatan, Mefibosete. Você vê que ele andava em gratidão. Gratidão tinha espaço no coração dele para a gratidão. E eu quero que eu abra um parênteses aqui, peço a você que é de Jesus. Quem é de Jesus aqui? Amém? Que você carregue sempre no seu coração espírito de gratidão. A ingratidão não deve ocupar lugar no coração de um crente. Coisa feia é você ser ingrato, é você esquecer de tudo aquilo que alguém fez, estendeu a mão, abençoou você, tenha sido essa pessoa quem for. Gratidão tem que caminhar de mãos dadas com a nossa fé. E o Davi era um homem grato. E o Davi diz assim, vou explicar o texto, ó. Eu vou usar de bondade com Naás. Quem foi Naás? Rei dos Amonitas, dos filhos de Amon. Eu vou usar de bondade com Naás, não com Naás propriamente, porque Naás morreu, mas com o filho de Naás. Como é que era o nome dele? Anum. Você vai ter que gravar pelo menos esse nome aqui, é esquisito, eu sei, mas grave ele para hoje. Anum. Anum. Eu vou usar de bondade com Anum, por quê? Porque o pai dele usou de bondade comigo, e como ele foi bom comigo, e eu sei que o filho dele está assumindo agora o reino, não é fácil, eu lembro quando eu assumi o meu, Davi pensando, né? Então eu vou me colocar à disposição para ser um parceiro de Anum. Agora pensa comigo, igreja, olha aqui um minuto para mim. Quem que não quer ser parceiro de Davi? Quem que não quer começar um reinado tendo por amigo quem? Davi. Irmão, você já começa na frente. Amém ou não amém? Você já começa na frente. Alguém, um povo, sei lá, uma nação se levanta contra você, você entra numa batalha, você, entre aspas, pega o telefone, manda um Twitter, manda um zap, ô Davi, estão mexendo comigo. Você tem um parceiro, uma aliança com Davi, meu Deus, ajuda ou não ajuda, irmãos? Ajuda demais. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo que Anum está diante de uma tremenda oportunidade. Amém? Até aqui tudo bem? Porque Davi quer ser amigo de Anum, quer ajudá-lo, quer usar de bondade com ele. Mas olha só, enviou Davi a consolá-lo pelo ministério dos seus servos, acerca do seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Vai criando a cena. Chegam os mensageiros de Davi até a terra de Amon, para poder consolar Anum, dar uma palavra de ânimo, dizer: olha, o Davi nos enviou, e o Davi gostaria de dizer ao Senhor que ele sente muito. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Ele sente muito a sua perda, ele sente muito o seu momento, e o Davi mandou dizer para o Senhor que o Senhor pode contar com ele. Eita coisa boa, eu não sei se vocês têm dimensão da oportunidade que cai no colo desse cidadão chamado Anum, cai no colo dele de graça, como diz um colega meu, de grátis, cai no colo dele. Davi está dizendo:
conta comigo através dos seus mensageiros. Mas olha o problema do mau conselho, o mau conselheiro, né? Olha o versículo 3, gente. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Hanum: porventura honra Davi ao teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Eita, irmão, cuidado com essa turminha do amendoim do seu lado, hein? Pensa numa coisa que estraga a empresa, estraga a igreja, estraga ambientes. O que a gente atende de pessoas que dizem assim: pastor, meu chefe é uma benção, mas a assessoria. Pastor, o meu líder é uma benção, mas a assessoria. A turma que está do lado, os conselheiros que ele tem, são complicadíssimos, pastor. Você vê que a pessoa é até boa, a pessoa que está na frente é até bacana, tem até boas intenções, mas se ela não estiver cercada de bons conselheiros, ela está perdida. Os príncipes de Hanum viram a visita dos mensageiros, estão assistindo a cena, e eles chegam e dizem assim, sopram no ouvido do rei Hanum, agora ele é rei: você acha que Davi mandou esses mensageiros de graça? Você acha que ele está querendo honrar a memória do teu pai, mandando os mensageiros te fazer uma visita? Você acha que ele quer só se colocar à tua disposição, que ele quer te ajudar? Tem gente, irmão, que já apanhou tanto na vida que não acredita mais em favor de ninguém. Já ouviu aquela frase assim? Não está na Bíblia não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas quando a esmola é demais, vocês conhecem a frase, né? O santo desconfia. Gente, pelo amor de Deus, isso não é versículo bíblico. Você vai sair daqui dizendo, o pastor pregou lá na Bíblia que quando a esmola... A Bíblia não diz nada disso. O que eu estou dizendo para você é que tem gente que já está tão sofrido na vida, irmão, que até para Deus abençoar é difícil. E Deus manda uma bênção, Deus manda uma pessoa se aproximar, Deus manda, abre uma porta para ele, abre um projeto, sabe, surge um contato, e a pessoa diz, é golpe, estão querendo passar a perna em mim. E é óbvio que a gente tem que vigiar mesmo, porque maldade existe, né? E de montão por aí, a gente tem que vigiar e orar, mas a gente também tem que ter um coração pronto para ser abençoado em nome de Jesus, amém? Isso nada, rapaz, ele está te enviando esses mensageiros aí, sabe por quê? Olha como é que ele continua: porventura te enviou Davi os seus mensageiros para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la. Então tomou Hanum, peraí, irmãos, os príncipes, os conselheiros disseram para o rei Hanum: Davi enviou essa turma para espiar o teu reino, para olhar o que você tem, e para tomar de você o que você possui. O que o Hanum faz agora? Mal aconselhado, o que ele faz? Então tomou Hanum os servos de Davi, que Davi mandou, e fez o que, igreja? Você pode ler comigo aí? E lhes rapou metade da barba. Você sabe que é a cultura, né, de Israel, barba compridona. Você consegue imaginar uma pessoa com a barba rapada pela metade? Fica esquisito, não fica? Mas não vai parar aí não, rapou metade da barba. Que mais? E lhe cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu, mandou embora. O que esse cidadão cabeça fraca faz? O Hanum, ele pega os mensageiros de quem? De Davi. Irmão, não tem notícia de uma guerra que Davi perdeu. O Davi está dizendo, quero ser teu amigo, conta comigo, parceiro, estou enviando os mensageiros para dizer que você pode contar com a minha aliança. Ele pega os mensageiros, e por causa do conselho da turminha do amendoim,
Esse pessoal está aí para invadir aqui. Eles estão de olho no que você tem. Eles estão de olho na sua terra. Você abre os olhos. O que o Davi faz? Pega os servos de Davi. O que o Hanum faz? Rapa metade da barba dele. Você sabe que a roupa deles era tipo não era como a gente calça, né? Era tipo um vestido nas vestes compridas. Corta as vestes até o meio da nádega. Fica aparecendo metade da nádega e manda embora. E eles com a barba rapada, as vestes cortadas, a nudez aparecendo ou parte dela, humilhados, são mandados embora. Gente, óbvio, a notícia chega para quem? Davi. Irmão, eu não tenho, a palavra que eu queria usar, eu não posso usar aqui agora para você, mas que cara, cabeça fraca, para não dizer outra coisa, tonto. Ele consegue transformar a oportunidade da vida dele num problema gravíssimo. Você sabe, irmãos, que existem lutas que não tem jeito, a gente tem que encarar, enfrentar, porque elas surgem diante de nós. Jesus disse: no mundo tereis aflições, você não tem como correr, é uma batalha, o inimigo levanta, você parte para cima dele, mas deixa eu te ensinar um negócio, olha aqui para mim, em nome de Jesus, tem batalha que a gente entra de graça, senão Jesus não teria nos ensinado a orar dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Existem situações das quais simplesmente Deus pode e deseja nos livrar, mas tem luta, irmão, que a gente caça. Vocês estão me acompanhando, gente? A gente entra de cabeçudo, de cabeça dura, mal assessorado, mal aconselhado, desalinhada a palavra. A gente escuta o que não deveria escutar, ouve quem não deveria ouvir. Como é que é? Falou de mim, dou na cara dele, é para ficar espiritual, em nome de Jesus. E aí a gente entra numa guerra que o Senhor nunca planejou que você lutasse. Vocês estão, quem está entendendo? Amém? Está aqui, Hanum. O dia que alguém virar para você e falar assim, vocês vão gravar essa história, em nome de Jesus, promete para o pastor, amém? Aí o dia que alguém virar para você e falar assim: ô Hanum, você diz: não é elogio não. Sabe o que a pessoa está dizendo para você? Você está ouvindo conselhos errados. O dia que alguém virar para você: ô fiote de Hanum, alguém está dizendo para você: cuidado, você está desalinhado, você está mal assessorado, você está ouvindo conselhos equivocados e está prestes a tomar decisões das quais você vai se arrepender, fruto de um conselho que não é o real, que não é o alinhado à palavra, que não é o bíblico. Ele rapa a barba da turma, ele corta as vestes da turma e despede. Eu vou resumir a história por conta do nosso tempo. Irmãos, Davi fica sabendo disso no versículo 5, e no versículo 5, fazendo saber Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados, claro, envergonhados, e disse o rei: deixa eles ficarem em Jericó até a barba crescer. Não deixou nem eles viajarem assim, com a barba daquele jeito, que era vergonha. E aí no versículo 6 e 7, irmão, depois você lê com calma, mas no verso 6 e 7, o Naás fica sabendo que o Davi, claro que o Davi não vai, irmão, o Davi era de guerra, o Davi não vai deixar isso barato. O Davi junta o exército dele e manda o comandante dele, o Joabe, ir para a guerra. Vai lá, vamos levantar contra, que ele vai ver uma coisa só. Quando ele percebe a besteira que tinha feito o Hanum, a besteira é tão grande que vocês, lendo o versículo 6 e 7, vão perceber que o texto diz que ele aluga um exército. Irmão, presta atenção, o cara mexeu com quem? Davi, e o cara não tinha nem exército.
pensa nos absurdos que uma pessoa mal aconselhada pode fazer. O cara não tinha nem exército, ele tem que alugar os ciros, pedir ajuda para os outros, socorrer, pagar para o exército ajudar. E ele mexe com a caixa de marimbondo, que queria ficar do lado dele. E aí uma batalha surge, mas quando eles veem que é contra Davi, eles fogem. Você consegue acreditar nessa história? Obviamente, Hanum vai perder, Hanum vai ser derrotado, os filhos de Amon serão subvertidos, mas tudo isso, irmãos, desnecessariamente. Eu olho para isso e vejo a primeira frase do Salmo 1: bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Rapidinho, deixa eu só apontar uma outra história para você, dá tempo, eu acredito. Abra rapidinho sua Bíblia aí em 2 Samuel, já está em 2 Samuel capítulo 13. Para mim essa história é mais, é difícil dizer, né? Mais grave, mas eu vou ficar com essa frase mesmo. Para mim ela é mais grave, pior, se é que eu posso dizer isso. Mas eu também vou ler só o início, e depois, se você quiser, você corre, faz a correria, dá uma lida no texto completo em casa, você pode aprofundar nisso. 2 Samuel 13, versículo 1 diz assim, verso 1: e aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Espera aí, irmão, aqui tudo é filho de Davi, tá? Tudo aqui é filho de Davi. E esse Aminon também era filho de Davi, Tamar era filha de Davi, verdade, de mães diferentes, mas tudo filho de Davi. E esse Aminon, mesmo sendo meio irmão de Tamar, ele amou Tamar, mas não era um amor de irmão, não, era um amor de homem para com mulher. E o texto segue dizendo que ele angustiou-se Aminon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Ele ficou obcecado pela própria irmã. Não é uma coisa doentia, irmãos? Ele ficou obcecado pela irmã. Tudo bem, minha irmã, mas é a irmã. E ele queria ter algo com a irmã. Ele chegou de ficar doente. Isso aqui não é uma palavra assim, é uma maneira de falar, uma hipérbole, um exagero. Não, ele ficou doente literalmente, ele adoeceu. Ele não via como ter alguma coisa com a irmã. E aí vem o problema, versículo 3. Ô irmão, faz um favor para mim, seu pastor, sublinha essa frase assim, no 3 agora, tinha porém Aminon um amigo. Pega essa palavra amigo, faz um círculo nela, escreve um asterisco aí e escreve assim, amigo da onça. Você nunca mais vai esquecer disso, porque para ter um amigo igual esse aqui, o nome dele era Jonadab, para ter um amigo igual esse aqui, irmão, não precisa nem de diabo. Vocês entenderam, irmãos? Não precisa nem de capeta, irmão. E ele tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz, perspicaz. E ele lhe disse: por que tu de manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Você está ficando doente, você está ficando magro, o que está acontecendo com você, rapaz? Estou vendo visivelmente, você está adoecendo, você está secando, o que foi? Conta para mim, rapaz, sou amigão teu amigo. Aí ele contou: eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Eu amo minha irmã,
estou apaixonado pela minha irmã. O que a gente está aprendendo hoje mesmo? O mau conselheiro. Lá vem o conselho do cão, versículo 5. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier te visitar, fala para ele: olha, eu peço que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, prepare comida para mim diante dos meus olhos, para que eu a veja, para que eu coma pão da sua mão. E olha que conselho do cão. Deitou-se, pois, Aminon, fingiu que estava doente, e quando Davi, o rei, veio visitá-lo, ele disse: manda Tamar, minha irmã, preparar 2 bolos diante dos meus olhos, cuidar de mim, enquanto eu estou doente. E aí lá no versículo 10, o Davi caiu, nessa conversa, mandou Tamar tomar conta dele. E lá no 10, Tamar está lá no quarto com ele, dando comida para ele, e o Aminon disse a Tamar: traz a comida aqui, perto da cama do quarto, eu vou comer da tua mão. E aí tomou Tamar os bolos que fizeram, trouxe o Aminon para o irmão dele na câmara, a câmara que é o quarto, e chegando para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. E ela disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não se faz tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como louco em Israel. Agora pois te peço, fala com o rei, porque ele não me negará a ti, porém ele não quis dar ouvidos à tua voz, antes, sendo-lhe mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Eu não sei se você conhece essa história, essa tragédia, dentro de casa. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Ele acabou violentando a própria irmã, e se você continuar lendo, depois tomou nojo dela e jogou ela fora, despediu, abriu a porta, deita ela fora, e não quero mais saber dela. E isso trouxe origem a tantos problemas na casa de Davi, porque quando o Absalão, que também era filho de Davi, ficou sabendo, matou o Aminon, guardou no coração, fugiu. Depois o próprio Absalão, vendo a inércia, que Davi não fez nada, é um problema. A gente precisa tomar algumas decisões, às vezes difíceis, mas não fez nada. E aí então o próprio Absalão se levanta contra o próprio pai, e meu Deus, vocês devem conhecer a história. Davi é um exemplo em muitas áreas, irmãos, mas no que diz respeito a casa e família, Davi realmente foi um problema, e nos ensina de diversas maneiras o que não fazer e como não agir. Mas o ponto para nós hoje aqui é: quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que te influenciam, que você segue na rede social? Quem são os teus heróis? Quem são os teus mentores? Quem são as pessoas que você escuta mesmo na internet? Quem são as pessoas para as quais você tem dado ouvidos? Vocês estão entendendo, irmãos? Cuidado! Estes conselhos estão alinhados às Escrituras? Ou você tem deixado alguém minar a sua fé? Você tem caminhado com pessoas, feito alianças de amizade, mesmo de amizade, com pessoas que, quando abrem a boca, liberam conselhos para te apartar do Senhor. Mas você está ainda, esse negócio de igreja, mas você não vai demais. Mas você ora muito, mas você também tem que aproveitar a vida. Você tem que tomar cuidado com estes conselhos que te afastam do Senhor. Bem-aventurado, igreja, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você quiser ser uma bênção nessa terra, você vai ter que tomar uma decisão muito séria nessa manhã. Você vai ter que filtrar, peneirar os teus conselheiros, as tuas amizades, os príncipes que estão à sua volta. Você vai precisar decidir caminhar com pessoas que te aproximem de Deus.
e não te distanciem de Deus. Quem está entendendo, gente? Você pode dizer amém? Essa é a decisão que hoje eu proponho que essa igreja tome para a glória do Senhor. Nós vamos sair daqui para caminhar com pessoas que nos aproximem de Deus, e nós vamos filtrar os conselhos à luz das Escrituras. Conselhos de Deus são muito bem-vindos, mas conselhos que não são de Deus estão repreendidos, e por que não, como Jesus, nós vamos dizer: para trás de mim, Satanás. Você não compreende o que Deus tem para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida, e qualquer coisa que tente me tirar dos trilhos dos projetos de Deus para mim, tem que ser repreendida na hora, em nome de Jesus. Diga amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Coloca a mão no coração, sentado mesmo por causa do nosso tempo, coloca a mão no coração, fecha os teus olhos. Ó Deus, nós oramos a Ti nessa manhã e lhe pedimos ajuda. Em primeiro lugar, Deus, nós lhe pedimos perdão. Perdão, Deus, pelas vezes que nós nos permitimos influenciar, ouvindo, meu Pai, conselhos que não vêm de Ti, ouvindo pessoas que não estão sendo um instrumento nas Tuas mãos, que não tem sido boca de Deus. Perdoa-nos. Peça perdão ao Senhor, de verdade, querido. Diga a Ele: meu Deus, eu não posso, eu não quero, meu Pai, chamar de amigo uma pessoa que me faça cometer tamanha atrocidade. Eu não quero chamar de amiga uma pessoa que me faça cometer tamanho pecado, uma pessoa que me incentive a errar, a ferir Deus, o coração do Senhor. Eu não quero ter como amigo, uma pessoa que me afasta de Ti, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, dá-nos estrutura para dizer não, dá-nos estrutura e ousadia, coragem, como o Senhor teve, meu Deus, para dizer: para trás de mim, Satanás. Esse conselho eu não quero, esse conselho eu não abraço, essa palavra eu não recebo. Para toda palavra desalinhada ao Senhor, desalinhada a palavra de Deus, meu Deus, nós lhe pedimos, ajude-nos, porque como um primeiro passo para sermos plantados, para prosperarmos, para vermos a nossa vida progredir, caminhar para frente, meu Deus, como um primeiro passo, nós precisamos tomar a decisão de não ouvir os maus conselheiros, de não ouvir os conselhos de pessoas que estão desligadas do Teu Espírito, ainda que pessoas sejam de Deus, mas naquele momento eles podem estar desligados do Senhor. Ajude-nos, meu Pai, a filtrar isso, dá-nos discernimento, como igreja nós lhe pedimos. Com a mão no coração, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e me livra da tentação de querer agradar todo mundo. Eu quero agradar o Senhor, eu quero fazer Tua vontade, eu quero viver a Tua palavra todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu lhe peço. Diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele merece. Diga glória a Deus. Vamos ouvir o Senhor, e que Deus coloque na sua vida, no seu caminho, bons conselheiros, bons amigos, pessoas alinhadas às Escrituras. Amém ou não amém? Trouxe a sua ajuda? Pegue na sua mão seu envelope de dízimo, de oferta. Pastor, eu preciso. Eles estão passando aqui na igreja. Precisa da maquininha, fica à vontade. Estão passando aí também. Fica à vontade, tá? Enquanto eu falo com o pessoal que está em casa. E se você, querido, que está nos acompanhando aqui hoje pela primeira vez na nossa transmissão, seja bem-vindo, né? No início eu já me identifiquei, meu nome é William Sodré, estamos aqui na Igreja da Graça.
na cidade de Cuiabá, no bairro do CPA 4, no estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo acompanhando aqui a nossa live, o nosso culto online. E se você já é membro aqui da nossa igreja, saiba que você pode continuar ajudando a obra de Deus, pelo menos de duas maneiras, né? Você pode passar por aqui, que a igreja está aberta normalmente. Esse domingo, por exemplo, todo domingo, né? Nós temos feito, por enquanto, 4 reuniões, domingo, 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde. Vamos de novo que eu engasguei aqui, ó. 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 horas da tarde. Você pode escolher o melhor horário para você. Você pode passar aqui também e trazer a sua doação, sua fidelidade, ou se você preferir, você pode fazer a sua doação online, né? Através de um depósito, através de uma transferência, e as contas, elas já aparecem na descrição do nosso vídeo, da nossa live, do nosso post. Fique à vontade para ser um instrumento, para ser usado por Deus. Se você tem sido alimentado, se Deus tem tratado com você, e Deus tem te abençoado, dado a você condições de plantar uma semente nesse ministério, deixa Deus te usar. Não esqueça de nos enviar o comprovante do depósito, da transferência, para o nosso telefone de WhatsApp, que é o 6565, que é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso. E aí o número é o 99255-2568, 99255-2568. Também quero agradecer você que tem nos ajudado com doações de alimentos, arroz, feijão, enlatados, sal, açúcar, macarrão, leite, óleo. Nós temos preparado cestas, sacolões, e nós temos distribuído para famílias aqui na nossa igreja também. Graças a Deus, na semana retrasada esse número já aumentou, mas nós já ultrapassamos, só a nossa igreja aqui, mais de 100 cestas, sacolões distribuídos, 100 famílias, mais de 100 famílias já ajudadas. Graças a Deus, em primeiro lugar, e ao seu coração aberto, ao coração dado que Deus te deu. Então agradeço você que está nos assistindo, mas também agradeço vocês aqui que estão nessa igreja, amém? Irmão, que Deus recompense vocês poderosamente. Jesus disse que aquele que o fizesse para um dos pequeninos seria como se fosse para ele mesmo. Desse de beber, desse de comer, seria como se fosse para o próprio Deus. Que Deus te faça crescer e prosperar também em nome de Jesus, amém? Então eu já falei das reuniões de que a gente tem todo domingo, e durante a semana, por enquanto, a gente tem feito segunda, quarta e sexta, 5 horas da tarde, a gente tem o nosso culto presencial aqui no CPA 4, bairro aqui de Cuiabá. Vamos orar, irmãos, para o pessoal que está em casa. Você pode virar para eles ali, estenda a mão assim, ó, que nós vamos mandar uma bênção para o pessoal que está aqui acompanhando a gente também. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos aqueles que estão em casa, nos acompanhando, e ministrando a Deus uma bênção sobre a vida de cada um destes que tem acompanhado a nossa transmissão. Que vocês cresçam, que vocês prosperem, que o Senhor Deus possa dirigi-los, possa abençoá-los e preservá-los de toda má influência, em nome de Jesus. É a bênção que nós ministramos sobre a vida de todos vocês, e a igreja de Jesus diga amém. Diga glória a Deus. Deus abençoe o pessoal de casa. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece.